Salve, salve nação, mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, diretamente do Barradão. Já peço o seu like, se inscreva, compartilhe. O Canto tá rumo a 30 mil inscritos, faltam menos de 2 mil. Toca no inscrever, se toca no gostei, é de graça, o dedo não vai cair não. Meta de 1.500 likes aqui neste vídeo e hoje eu estou com o Ítalo Rodrigues, diretor de futebol do Vitória. Ítalo, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Meu irmão. Temos bastantes perguntas aqui, para quem não sabe, os membros têm prioridade e como muitas pessoas fizeram perguntas similares, eu já posso adiantar aqui e dar um resumo para que todo mundo seja contemplado, senão a entrevista vai ter 50 minutos e tá um calor miserável aqui em Salvador, como vocês já sabem, tá? Ítalo, primeiro ponto de tudo, algo que você já respondeu na coletiva. A gente sabe que você teve experiência no mercado sul-americano. Eu queria que você falasse um pouquinho da situação atual do mercado sul-americano, principalmente por conta da questão da moeda. A moeda realmente está desvalorizada, as equipes estão pagando em dólar, não estão? Como é que está isso hoje se o Vitória ainda monitora atletas de fora? Todo o cálculo fora ele é completamente feito em cima de dólar. Os contratos são feitos em cima do dólar e apesar de existir a moeda local, né, como na Argentina existe o peso, no Paraguai existe o Guarani, mas o cálculo do contrato é sempre feito baseado no dólar. Assim como vários clubes brasileiros, clubes fora também, na Sul-América em geral, sofrem também com salários atrasados, enfim. Isso não é algo que só acontece aqui, mas sempre calculado em cima do dólar, então nem sempre que seja o jogador seja desvalorizado ou tenha um salário baixo. Isso varia muito, depende obviamente do mercado, tem que procurar, na verdade é essa, você tem que procurar e acertar independente do mercado que seja. Você inclusive levou alguns atletas sul-americanos para o Náutico, né? Essa pesquisa também continua aqui no Vitória? Não, sem dúvida, eu sempre gostei. A gente só precisa ter um time e o feeling de quando trazer, né? Eu acho que a gente está numa intertemporada, né? A temporada já começou, todo atleta estrangeiro, e eu falo isso porque lá, quando eu estava no Paraguai, eu levava brasileiro e o brasileiro lá é estrangeiro. Quando eu estava cá, eu trazia, já trouxe argentino, colombiano, paraguaio. Todo ele precisa de adaptação. Então eu acredito que a gente vai ter um momento de atacar esse mercado, mas hoje a gente precisa ser mais assertivo com atletas que não necessitem de uma adaptação mais longa. Excelente. Falando do time, o torcedor que está assistindo, inclusive os membros, perguntaram muito com relação a isso. Com relação ao tempo das contratações, a gente tem cerca de 2 semanas para a janela fechar e até agora o Vitória não conseguiu anunciar algo concreto. Como é que está essa questão do time, já que você mesmo citou, internamente no clube? A urgência existe, o Vitória continua tentando, o torcedor vai ficando agoniado a cada dia que passa, né? A janela fecha dia 2 e a gente não sabe como é que está. Eu entendo, e a gente também fica um pouco mais ansioso. Só que como profissional a gente realmente tem que ter calma e ser muito, muito frio nesse momento. Porque se a gente não for frio, a gente onera mais o clube. A gente acaba oferecendo um salário que muitas vezes, com todo respeito, o jogador não merece. E a gente tem que reconhecer, e aí não é menosprezando, não é tratando o jogador como qualquer coisa. O jogador é um produto do futebol que é um entretenimento, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, entre aspas, precificar esse atleta. Então não adianta me pedirem 100 mil por um atleta que eu acho que vale 50 ou 60 e simplesmente me apressar porque a gente tem um prazo e pagar os 100. Eu seria irresponsável primeiro com a instituição. A partir daí a gente está tentando fazer tudo da forma mais rápida possível, mais ágil possível, mas ao mesmo tempo sem pressa e com convicção. Então, assim, o que a gente colocou como filtro a gente pode até trazer 2, 3 ou 4, mas esses 2, 3 ou 4, na nossa visão, tem que ser atletas que vão vir com a nossa convicção. Falando um pouco sobre prioridade, hoje as prioridades são ponta e lateral esquerdo ou além disso temos outras prioridades? Porque na verdade eu já ouvi isso algumas vezes, tudo é prioridade, tá, mas quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Não, o que é que o Vitória claro. foca hoje no mercado? Como eu falo, e a gente precisa ter um pouco de cuidado porque a gente está aqui gerindo pessoas também. O Vitória é gigante, tem diversos funcionários, dentre os funcionários estão os jogadores. É complicado eu externar, eu entendo que a torcida quer saber, mas, por exemplo, nós temos 4 ou 5 zagueiros. Se eu falo que a prioridade é zagueiro, os 5 zagueiros já começam a desfocar no trabalho que eles precisam exercer aqui. Então,
É uma resposta vaga? Eu gosto de falar diretamente, gosto, mas eu também não posso prejudicar o meu ambiente só para dar uma resposta clara para vocês. Existem hoje 3 posições que são as 3 que a gente trata com prioridade. Falando agora um pouco do mercado brasileiro. Na verdade, essa questão de ponta eu vejo como uma questão mundial, na verdade. Sem Toda dúvida. equipe precisa de pontas, o futebol mudou muito, talvez até com a popularização da linha de 5, enfim. Vem mudando muito. Mas hoje, o mercado brasileiro, você vê realmente como um mercado inflacionado, especialmente para as equipes que têm um orçamento médio para disputar uma Série B. Como é que você enxerga isso hoje? Por isso a galera pergunta tanto sobre o mercado sul-americano. Exato. Os extremos, como você bem falou, né? Pega as maiores vendas aí, geralmente entre as 5, 2, 3 vai ser mais ou menos nessa posição. Então é uma carência que existe no mundo inteiro, pela adaptação do mundo inteiro, passar a utilizar muito essa característica. E aí eu acho que até é algo que a gente precisa começar a se reinventar, principalmente aquele clube que não tem um potencial financeiro, como alguns outros clubes têm, de chegar e efetivar uma compra. O mercado sul-americano, ele é essa solução e também, só para deixar claro que às vezes o torcedor também, a gente tem um prazo do dia 12, a gente tem um prazo ali da janela de fato. Mas após a janela, os atletas que rescindirem o contrato até a janela ou estiverem livres, a gente ainda consegue contratar. Então a gente precisa ter essa responsabilidade de ser o mais rápido possível, mas não é que depois do dia que a janela fechar, o Vitória não possa trazer mais ninguém. Inclusive eu tenho conversado até sobre essa questão dos estrangeiros, que é provável, não estou dizendo que sim nem que não, que isso se dê até após o fechamento da janela. Com eles entendeu? rescindindo antes. Com eles ficando livres rescindindo do mercado. ou eles estando livre. Entendi. Entendeu? Então rescindindo ou ficando livre. Exatamente. Tá. Por exemplo, vamos lá, um atleta que jogou no Boca Juniors ano passado, mas não jogou em 2023, ele pode se transferir para o Vitória em maio. Não tem problema. Entendeu? Entendi, interessante isso. Falando um pouco, Ítalo, do departamento de futebol, a torcida cobra muito uma reformulação e não apenas em contratação, dispensa, a torcida cobra também profissionalização do setor como um todo. Você chegou, você viu alguns pontos que podem melhorar, você pensa sobre isso também, como é que está essa questão hoje? Eu acho que sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. Eu estou no clube há uma semana, obviamente gerando alguns diagnósticos no geral dos departamentos como um todo, porque o futebol é um departamento macro com vários subdepartamentos, aí fisiologia, preparação física, nutrição, psicologia, centro de inteligência, comissão técnica. Então, de fato, é pouco tempo ainda, mas eu acredito que sempre há o que melhorar. O que eu acho que é importante é o clube também ter uma política também de externar até mesmo o trabalho e os processos internos que tem no clube, para que o torcedor e a imprensa também tenha confiança naquilo que está sendo feito aqui dentro. Porque quando o torcedor vê e de repente após a janela, eu até convido e já sugiro, a gente faça uma matéria como é dado um processo de contratação de um jogador, eles vão entender, não é no achismo. Não é a decisão do Ítalo, a responsabilidade é toda minha, porque eu que sou o diretor de futebol, mas existe um processo, existem pelo menos aí quase 10 pessoas envolvidas num processo até a gente efetivar um contrato de jogador. Todo mundo concorda? Não, mas quando a gente debate mais entre várias pessoas, a possibilidade do erro, eu acredito que ela diminui bastante. Minha próxima pergunta era justamente sobre isso, sobre processo de contratação e característica. Algumas pessoas perguntaram sobre sistema, modelo de jogo. O Vitória busca atletas com características do treinador, que o Fábio Mota falou, inclusive, que buscou na última vez atletas com a característica que a comissão tinha preferência. Essa busca segue, como está sendo esse processo, pensando no modelo de jogo do Vitória, no sistema de jogo, na verdade, para a Série B? Cara, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar no Vitória e na Bahia a primeira vez. E muito antes de chegar aqui, se você me perguntasse historicamente como são os times do Vitória, eu conseguiria te apontar. Então a gente não pode pegar a cultura do clube, por exemplo, os laterais do Vitória sempre foram muito ofensivos, né? A gente sempre
Então, tem algumas coisas que, de fato, a gente precisa culturais. levar em consideração, que são culturais, que a gente sabe que se a gente trouxer uma característica muito diferente, com 2, 3 jogos, é provável que o torcedor se desagrade e a gente não precisa trazer essa responsabilidade para a gente. Até para levar em consideração todo o histórico e a história do clube. Ítalo, Fábio Mota havia dito com o último diretor, claro, você não tem relação nenhuma com isso, mas ele falou que o último diretor apenas fazia os contatos para trazer os atletas. Você falou desse processo, como está esse fluxo hoje de uma forma geral? Hoje você também monitora os atletas com o centro de inteligência, você também debate, como é que está isso hoje? Eu vou permitir discordar do meu presidente, que isso é importante também, mas o executivo, com certeza, ele não só faz o contato, a gente é responsável pelo pleno funcionamento do futebol. Como eu falei, o futebol é todas essas áreas. E o responsável final de fazer tudo isso funcionar é a gente, seja a fisioterapia, seja a fisiologia e os atletas também. O grande problema é que só se vincula ao diretor de futebol, ao executivo, a questão técnica, que é o resultado final, que é o jogo. Mas antes desses 11 atletas entrarem em campo aqui no Barradão, existem mais de 50 pessoas que estão trabalhando para isso acontecer. E isso é responsabilidade nossa também. Uma outra pergunta, Ítalo, é com relação a essa dificuldade mesmo do Vitória no mercado. Qual é o principal problema hoje? É financeiro? É tempo de contrato? Qual é o principal problema do Vitória hoje no mercado? Eu acho que não existe um problema específico do Vitória em si. Se você conversar com vários profissionais dos outros clubes, eles também estão encontrando algumas dificuldades. Que o mercado está inflacionado, isso não é a novidade para ninguém. Não discordo da questão um pouco de mas não tem mais jogo. Não, existem jogadores, existem peças interessantes. A grande questão é você ter o compromisso de cumprir aquilo que você pode fazer. Não dá pra gente, só para ter um jogador, fazer uma loucura, uma proposta que você não possa cumprir. Primeiro tem que estar a instituição, o compromisso, o objetivo de cumprir com as obrigações. O mercado está difícil para todo mundo. E aí eu acho e acredito muito nisso. Quem realmente conseguir ter mais acertos do que erro, porque não é quantidade, não é quantidade, a questão a gente não está falando aqui de, se a gente achar vários jogadores que possam vir a somar, a gente vai trazer, como já foi dito, mas também se a gente não achar, não adianta a gente pegar e rasgar o dinheiro do clube, que já precisa voltar justamente para a Série A, porque o Vitória é gigante, tem uma estrutura gigante, isso tudo aqui tem um custo muito alto. Mas o mercado está sendo difícil para todo mundo, então eu não vou me apegar nessa desculpa de super inflacionado ou não. A mesma dificuldade que o Vitória tem, os outros clubes estão tendo. No final do ano a gente tem que ver quem acertou mais que quem, e eu espero que a gente esteja entre os 4. Mercado inflacionado, o Vitória tenta alguns empréstimos? Tenta, com certeza. Seria uma solução, de repente, uma saída? A gente, sem dúvida, existem alguns atletas, por exemplo, de outros clubes da Série A que têm salários altos, os clubes não contam, querem emprestar. Muitas vezes, ainda assim, é um valor bem alto para o Vitória, mas é uma solução. A gente só precisa ter um cuidado e talvez isso seja importante citar para o torcedor. A gente quer trazer quem queira vir. Porque às vezes, eu quero o Neymar. O Neymar me pediu 200 mil, eu posso pagar os 200 mil, mas o Neymar quer vir, entendeu? Essa que é a grande questão. Ali a gente precisa ter 11 guerreiros que estejam dando a vida pelas cores e pelo escudo do clube. Então esse é um outro filtro também que a gente usa. E eu ligo para todos os atletas antes de trazer, antes de fechar qualquer coisa. Eu faço questão de ligar, porque eu acho que nada como o tom de voz e a segurança, e mais do que isso, o compromisso do cara de falar, não, eu tô indo, eu vou, eu quero ir, eu tô focado, não vou dar problema fora de campo, tudo isso, porque depois que chega aqui é mais fácil de você controlar. Excelente. E para encerrar, a expectativa, para essa Série B?
brigar para subir, reestruturar? Qual é a sua expectativa? Não, eu acho que seja qualquer campeonato que o Vitória entre, pela grandeza do clube, você nunca pode falar, não, a gente vai ver como é que se... Não, o Vitória tem que entrar na Série B para subir. Eu não posso garantir que a gente vai subir, mas a gente vai entrar, o objetivo é subir sim. O campeonato é longo, tem 38 rodadas e a gente precisa manter a concentração e que cada jogo é uma final. Os mesmos 3 pontos que vale contra a Ponte Preta do primeiro jogo vai valer do última rodada, seja com Chapecoense. a Chapecoense, com a Tombense ou qualquer. Então, são 3 pontos, um ponto não vale mais que o outro. Por isso que eu gosto e toda entrevista eu tenho falado isso. O torcedor é muito importante nesse processo. A gente encontrar aqui um clima de estádio cheio, de atmosfera. Eu já vim jogar contra, eu sei como é o Barradão, já vim jogar com o Barradão cheio, já vim jogar com o Barradão um pouco mais vazio. Eu garanto para você, é muito mais difícil você vencer o Vitória quando a torcida tá junto. Eu ia pedir para você deixar um recado, mas você acabou de deixar. Era isso, com certeza. É isso, Ítalo. Mais uma vez, obrigado, irmão, sucesso. obrigado, e você que está assistindo, não esqueça do like, se inscreva. Meta de 1.500 likes aqui, tá vendo? E se inscreva rumo a 30 mil. Tamo junto, galera. Um abraço, valeu.